Bom dia, pessoal, tudo bem? Professora Sueli para explicar para vocês a aula de geografia, tá bom? Pessoal, só lembrando que na aula anterior vocês tiveram que fazer um caça ao tesouro, lembram-se? E lá no caça ao tesouro tinha uma pergunta assim, tinha algumas perguntas e uma delas falava assim, o que tem que ter no mapa, quais os elementos de um mapa para a pessoa conseguir encontrar o destino, né? Então, quando a professora propôs para vocês construírem aquele caça ao tesouro, foi exatamente isso, para vocês perceberem que tem que ter algumas coordenadas, porque senão quem está procurando não consegue encontrar o que está sendo procurado, tá bom? Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre os elementos de um mapa, tá? Então, para responder as perguntas daquela aula lá, a gente vai estudar quais são os elementos fundamentais de um mapa. Tá? Aqui nós temos o mapa dos climas do Paraná. Então, observem que esse mapa, ó, ele tem parte verde, parte amarela, parte mais roxinha, parte mais azul. Então, desculpa, quando a gente fala de mapas e em geografia, sempre nós vamos ter algumas cores padronizadas. Então, por exemplo, azul claro sempre vai ser rio, né? Raramente a gente vai ver um azul numa parte que é território, que é terra, tá bom? Então, voltando aos elementos de um mapa, para a gente poder se encontrar, se localizar, se deslocar de um lugar para outro, o mapa ele tem que ter um título, né? Então, o título desse é Climas do Paraná. Ele tem que ter uma orientação, que é a rosa dos ventos, ó. Ela tá pequenininha aqui no vídeo, mas aí vocês conseguem ver, ó. Norte, sul, leste, oeste. É a rosa dos ventos que vai ajudar a gente na localização. Depois a gente vai explicar melhor essa questão da rosa dos ventos na outra aula, tá? A escala, que é aqui, normalmente tem um numerinho marcado embaixo, aqui, ó, de tantos a tantos mil, né? E a escala, ela é uma medida que vai indicar quantas vezes a área real é representada no mapa, né? Então, a gente tem um mapa pequenininho, né, do tamanho de uma folha. O mapa original, ele é milhões de centímetros, milhões de metros maior do que o original. Então, como que eu represento uma coisa tão grande num espaço tão pequeno? Eu tenho uma escala, tá? A gente chama isso de reduzir, né? Então, há uma redução muito grande para que o mapa caiba numa folha, ok? A legenda também é muito importante para a gente ler o mapa, porque às vezes só olhando para ele você não sabe do que se trata, mas quando aparece uma legendinha, né, a gente vai conseguir interpretar melhor o mapa. Ó. Então, o que significa a legenda? Ela informa o significado das cores, das linhas, das formas e símbolos utilizados para representar os fenômenos do mapa, certo? E outra coisa também que é muito importante no mapa é a fonte, certo? Porque existem fontes verdadeiras e fonte fake, né? A gente escuta tanto falar hoje, isso é fato, isso é fake. E a fonte, quando a gente tem uma fonte, a gente tem a data da fonte, e você pesquisa ela e realmente é aquilo, isso prova pra gente que é verdade, não é mentira, que são dados estatísticos. Hoje, em período de pandemia, a gente que fica muito em casa, a gente escuta muita notícia fake. E a internet é muito boa nisso. Então, por isso que é tão importante saber a fonte que a gente pesquisa hoje, tá? Se você recebe uma notícia nova lá sobre coronavírus, encontraram o medicamento para coronavírus. Você vai lá pesquisar a fonte, às vezes a fonte não tem nada a ver. Por quê? Porque é mentira, tá? Eu tomei suco de limão e curei tal coisa. Você vai lá na fonte. Às vezes a fonte é fake. Às vezes não, né? Na maioria das vezes, tá bom? Então a gente tem que tomar todo esse cuidado, tá bom? Então vocês vão ler bem certinho os elementos do mapa aqui, vão grifar coloridinho o que cada parte indica, tá? E depois você vai tentar, se for possível, claro, você vai tentar, nesse link aqui, ó, do professor Carlos Lima, um linkzinho que vai explicar bem melhor esses elementos. É fundamental, importantíssimo, que vocês que têm celular, ó, que vocês vão lá nesse link e acessem esse videozinho, tá bom? Daí, na atividade 2, entraria como, você vai relacionar o que significa cada elemento de um mapa com o seu significado, tá? Então, você vai ler bem certinho, ó. O título, né? O número 1, o título. Você vai procurar aqui qual que indica título e vai pôr o número 1, tá?
Lê com calma, não vai marcando de qualquer jeito. Na verificação da aprendizagem, nós vamos ter o quê? No caça-palavras estão escondidos os elementos do mapa. Leia as dicas de cada frase para encontrá-las. Então, ó, aqui tá as dicas, ó. Revela o assunto do mapa. O que é isso? Daí você completa depois aqui na frente, ó, a palavrinha, tá? E aqui vocês vão colorir bem bonito esses vai ter 5 palavrinhas, ó. Você vai colorir bem bonito aqui nessa caça-palavras os elementos de um mapa, ok? Não esqueçam de assistir o vídeo que explica os elementos do mapa, tá bom? Que é muito importante, enriquece a aula, tá? Um beijo a todos, até a próxima. Fiquem com Deus.